Você precisa estudar para o Enem, mas não sabe ao certo o que estudar ou então quais assuntos que vão aparecer na prova? Esse vídeo aqui é para você. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. E assim, quando a gente vai estudar para o Enem, a gente tende a se cobrar muito no sentido de eu preciso estudar todas as matérias, eu preciso ver todos os assuntos de tal matéria que vai cair na prova, porque só assim eu vou conseguir acertar as questões e tirar uma boa nota. E preciso confessar para vocês que eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, vindo diretamente do ensino médio em escola pública, estudando sozinha de casa. E não foi estudando tudo que eu consegui esse feito. Na verdade, eu foquei muito no estudo ativo, então ir lá e resolver provas antigas do Enem, escrever redações, realmente colocar a mão na massa. E quem acompanha o canal sabe que eu sou muito adepta a fazer isso. Eu acho que é, sem sombra de dúvidas, um dos métodos de estudos que mais dá resultado. E também eu foquei nas matérias que mais caem no Enem, naquelas que eu sabia que tinham uma grande chance de aparecer na prova, porque já tinham aparecido bastante em Enems anteriores, então acabou que aquele foi o meu foco. Até porque eu estudei durante um ano para conseguir ser aprovada, mas nesse um ano eu não fui produtiva 100% do tempo. A minha ansiedade ficou muito alta em determinado momento e eu passei coisa de quase 2 meses sem conseguir estudar nada. Então realmente eu não tinha muito tempo para estudar e acabei indo direto ali no que eu sabia que ia aparecer na prova. Vou passar uma lista para vocês baseada nas 5 grandes áreas do Enem, então linguagens, humanas, exatas, ciências da natureza e redação. A gente vai começar então com matemática e, gente, eu tô aqui com a minha cola no fichário da faculdade, porque a minha memória é de Dora e eu não quero passar nenhuma informação errada para vocês. Então vamos lá. De matemática, o que vocês precisam começar focando ali nos seus estudos é na matemática básica. Por quê? A TRI, que é a teoria de resposta ao item, basicamente o método que o Enem vai usar para corrigir a sua prova, a TRI de matemática valoriza muito que você acerte as questões fáceis, aquelas questões que vão cobrar de você matemática básica. Então, se você ainda não fez isso, eu super recomendo que você foque no básico. Então, realmente ali, as 4 operações, mais ou menos dividir e vezes, regra de 3 que você consegue. Gente, a regra de 3 salva o estudante, principalmente quem é mais de humanas, como eu, você consegue usar em várias resoluções de exercício. Então, agora é o momento de você realmente dar uma revisada na matemática básica e focar em acertar questões fáceis no Enem. A aritmética também apareceu bastante nos últimos anos. Escalas, razão e proporção, funções, probabilidade e as famosas equações que tanto apavoram a gente durante a escola. Mas no geral, eu acho que sabendo isso aqui, vocês já conseguem ter uma boa média de acertos na prova. Obviamente que não é tudo, até porque nesse momento a gente precisa ter em mente que faltam poucos meses para a prova. Então a gente precisa de fato ir naquilo que é mais certeiro e no que mais aparece, porque provavelmente não vai dar tempo de estudar tudo. Vamos agora para humanas e dentro de humanas a gente tem as matérias. Então bora começar com história. Para a história no Enem, o que eu recomendo que vocês estudem é Idade Contemporânea, Brasil Colônia e Brasil Império. A história do Brasil tende a cair bastante, então República também é importante que vocês estudem. Mas bora para a geografia, gente. Eu estudei tanto globalização, geopolítica, essa parte mais da geografia econômica no Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou, mas na verdade o que mais acabou caindo foi meio ambiente, geografia física, geografia urbana e população. Mas de qualquer forma, eu recomendo que vocês estudem toda essa parte da geografia, porque no Enem 2020 não apareceu tanto geopolítica, mas nos outros Enems apareceu, então dá uma mesclada aí nesses assuntos que vai dar certo. De filosofia, ética e justiça e filosofia antiga. Em todos os Enems o que eu vejo aparecendo bastante é a ética, então dá uma atençãozinha especial para ela. E por fim, mas não menos importante, sociologia, que normalmente acaba caindo bastante mundo do trabalho, indústria cultural, que a gente já conhece aí desde a escola mesmo, é um velho amigo. É um assunto muito recorrente nos nossos estudos a vida inteira e ciência política também é muito importante. Assim como humanas, ciências da natureza também vai ser dividida ali nas matérias que estão dentro dessa área do Enem. Então, bora começar com física, gente. Essa era a parte que eu chorava
porque eu realmente sempre tive muita dificuldade nessas matérias. Eu fui sempre nos meus estudos totalmente de humanas, a área do conhecimento que eu mais gostava do Enem era a redação. Então, nessas matérias aqui eu acabei focando e isso me ajudou, porque eu sabia que estudando ali um ano ou um pouco menos para o Enem, eu não ia conseguir superar toda aquela dificuldade e rever tudo que eu não tinha conseguido aprender na escola. Então, realmente, eu fui ali um pouquinho mais focada em ciência da natureza, porque eu sabia que era uma área do Enem que não ia me garantir uma nota muito alta, porque eu não era boa. Então, vamos lá. Em física, o que acaba caindo mais é mecânica, eletricidade e energia, ondulatória, que era assim o meu terror, termologia, ótica e cinemática, que são também velhas conhecidas nossas de escola, né? Agora, entrando na parte da química, dentro de ciência da natureza. De química, então, fisioquímica, química geral, química orgânica e química ambiental foram os assuntos que mais apareceram aí nos últimos Enems. E, por fim, biologia. De biologia, então, que eu acabei estudando mais e que eu vi em alguns sites que calcularam as proporções do que mais caiu no Enem, foi humanidades e ambiente, citologia e ecologia. Uma coisa que eu acho importante salientar também é que alguns assuntos aqui eu acabei realmente pegando do que eu estudei, então do que eu foquei mais, mas para montar esse vídeo para vocês eu também me baseei em 2 sites que calcularam a incidência das matérias nos últimos anos de Enem, então quantos por cento aquele assunto apareceu no Enem nos últimos anos, e esses sites foram Pra Valer e o Estratégia Vestibulares. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar e ver as proporções, né? Então, quantos por cento aquele assunto que eu tô passando aqui pra vocês caiu nos últimos anos do Enem, que assim já fica mais fácil e fica aqui o crédito, porque eu me baseei na escala que eles fizeram também. Agora a gente vai para a parte de linguagens. E, gente, estudar linguagem sempre é um pouquinho mais difícil, porque realmente a maior parte da prova de linguagens vai ser interpretação de texto. Inclusive, se você tem um pouco mais de dificuldade em interpretar e etc, tem um vídeo de interpretação de texto aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês. Assim que acabar esse vídeo, você vai lá dar uma olhada, mas pode pôr ali que 50% da prova vai ser interpretação de texto. Mas também, normalmente aparece na prova de linguagens, estrutura textual e análise de discursos, gênero textual e literatura. No caso, a literatura, em sua maioria, é brasileira, mas também cai a portuguesa. Porém, da literatura brasileira, eu recomendo bastante que vocês estudem as escolas e os movimentos literários. Então, vai lá desde o barroco até o romantismo, primeira, segunda geração e se embora. Por último, mas não menos importante, a gente tem a redação. E eu quero deixar totalmente claro aqui para vocês que a redação pode salvar vidas se você está estudando há pouco tempo e quer garantir uma boa média no Enem. Por quê? Primeiramente, a redação é a única área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 a 1000. Então, se você conseguir uma boa nota, a sua média vai lá para cima. Da mesma forma, se a sua nota não for tão boa, a sua média acaba caindo. E redação não é como as outras áreas do conhecimento que você precisa estudar muita coisa para conseguir acertar mais questões e ter uma boa nota. A questão da redação é realmente você treinar e em pouco tempo dá sim para você ficar fera na redação do Enem, com alguns truques e macetezinhos que eu vou passar para vocês agora. O primeiro ponto que é importante você entender sobre a redação do Enem é então o que ela vai pedir de você. Qual é a estrutura que você precisa seguir? Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do seu texto. Como que você vai fazer, em qual ordem você vai desenvolver isso, e o que pode te ajudar agora são os modelos prontos de redação. Eu vejo muita gente falando de, esse negócio de modelo pronto já passou, já tá fora da casinha, não tá mais dando tanta nota assim, mas não é verdade. Se você tiver um modelo pronto para seguir e conseguir, digamos que colocar a sua essência naquele modelo, então seguir sim o que tá ali já pronto, mas ainda assim não ser 100% fiel, colocar um pouco de você, usar outros repertórios, mudar um pouco para fazer mais sentido para o seu tipo de escrita, dá sim para você conseguir uma boa nota usando o modelo de redação pronto. Aqui na internet, inclusive, tem vários muito bons. Tem o modelo que eu usei na minha redação do Enem, inclusive em um vídeo que eu ajudo vocês a como tirar 1000 na redação, então tem repertório coringa para usar, eu mostro o estilo de texto que eu acabei montando ali para fazer o Enem 2020. Vou deixar aqui nos cards também para vocês conferirem depois. Mas vamos lá, entender como é que funciona a estrutura da redação e o que ela vai te pedir e os 5 critérios de correção. Então, quais critérios vão ser utilizados para corrigir a sua redação do Enem e em quais pontos você precisa focar.
Também é muito fácil de você conseguir ler ali quais são as 5 competências e entendendo em qual ponto eles vão pegar ali na hora de corrigir a sua redação também vai te ajudar. Ter um bom repertório de conectivos, inclusive tem uma competência de correção que foca só em conectivos, que são basicamente aquelas palavrinhas que vão interligar uma oração na outra no seu texto. Então, uns que a gente usa bastante é o portanto, o entretanto, o para, por fim, outro sim, concomitantemente. Basicamente, essas palavrinhas aí que vão acabar interligando e vão mostrar a coesão e a coerência do seu texto. É bom que você tenha um bom repertório, então, de conectivos e repertórios coringa. Gente, no vídeo que eu deixei aqui nos cards para vocês de redação, eu passo 2 artigos da Constituição Federal que eu usava bastante na minha redação e que encaixam em praticamente qualquer tema que você for escrever, porque aí você não fica, digamos que assim, dependendo de qual vai ser o tema da redação. Mesmo que você não conheça muito sobre aquele tema e bate aquele desespero de, meu Deus, como é que eu vou escrever sobre isso se eu não entendo muito? Você já vai ter ali um repertório na sua cabeça para usar e isso pode salvar bastante o seu texto. E por fim, gente, a redação, ela é treino, como eu estava falando. Então, agora é o momento de você pegar e escrever de 1 a 2 redações, de preferência 2 redações de treinamento do Enem por semana. Não é difícil, você acha vários temas de redação para treinar aqui gratuitamente na internet também. Então, escrevam redação, porque principalmente se você está estudando há pouco tempo para o Enem, a redação é algo que não demanda de muito tempo para você conseguir ficar bom e que com certeza vai salvar muito a sua nota se você precisar. Só lembrando, então, que isso não é tudo. Existem mais assuntos dentro de cada uma das áreas do conhecimento, mas como falta pouco tempo, eu realmente quis focar ali no mais certeiro para vocês estudarem agora. E eu sei que nesse momento talvez você tenha entrado numa pequena crise existencial de caramba, se isso já é ali um pacote reduzido, digamos, e se eu fosse estudar tudo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu devia ter começado a estudar antes. E, gente, é óbvio que você estudando 1 ano é bem melhor que você estudar em 3 meses, tudo que você precisa para passar no Enem. Mas eu quero que vocês foquem nesse momento que é difícil, mas é possível. E o fato de ser possível é o que você tem que colocar na sua cabeça. Nesse momento de estudos para o vestibular, a nossa cabeça é muito traiçoeira e a gente tende a se auto-sabotar o tempo todo. Então, a colocar na cabeça de não, eu não vou conseguir porque eu devia ter começado a estudar antes, porque não vai dar tempo de estudar tudo, não adianta nem eu tentar. E sim, adianta você tentar, adianta você estudar o que dá para estudar agora e ir lá fazer essa prova e dar tudo de si. Já é difícil o suficiente sem você complicando ainda mais as coisas para si mesmo. Então, acredita um pouquinho mais em você. Até porque se você não acreditar, se você não lutar pelos seus sonhos, não for lá e dar a cara a tapa, ninguém vai fazer isso por você. Então, nesse momento, seja um pouquinho mais legal consigo mesmo e foca em dar tudo de si nesse tempo que falta e dar tudo de si lá no domingo de prova do Enem 2023 em novembro, porque eu tenho certeza que mesmo que você tenha plantado em pouco tempo, você vai colher o que você conseguiu plantar e que vai dar certo, tá bom? Contem comigo para tudo nessa trajetória com o Enem. Vou estar ajudando vocês aqui em tudo em relação ao Enem 2023, acompanhando vocês até o dia da prova e depois também em como usar a nota do Enem, como entrar numa universidade. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações caso você ainda não seja inscrito. Além de ajudar com os vestibulares, eu também mostro aqui no canal como que é a vida e a rotina de uma universitária que mora sozinha em outro estado para estudar. Então, todas as mudanças que foram acontecendo na minha vida, vocês acompanharam em primeira mão aqui no canal. Por falar em acompanhar em primeira mão, tá aqui o meu arroba do Instagram, eu tô sempre postando stories e interagindo com vocês por lá. E lá a gente consegue ter um contato bem mais direto também. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal para mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.